Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para falar sobre as minhas melhores leituras de livros não ficção. Esse ano eu não li tanta não ficção como eu gostaria, mas eu li várias e as minhas leituras ficaram mais ou menos equilibradas assim em termos de gosto. Eu ia escolher 2 ou 3 livros para fazer um vídeo só, né, porque ainda vai sair o vídeo, provavelmente o próximo, de livros ficção, né, ia colocar tudo junto, fazer um vídeo só, porque por causa disso minhas leituras ficaram mais ou menos equilibradas. Mas eu pensei bem, dividi em categoria e falei, por que não, né, já que todos os anos eu faço vídeos separados e aqui eu separei por categorias, eu acho que ficou melhor assim. Eu espero muito que vocês gostem. Como eu disse, todos os livros que eu li esse ano, não ficção, eu amei. Então assim, foi bem difícil mesmo escolher aqui os livros que eu vou mostrar aqui. Provavelmente amanhã, talvez amanhã eu já mudasse de ideia, mas hoje esses são os melhores e ponto. Lembrando que todos os livros que eu citar aqui, tem vídeo aqui que leva pra Amazon, blá 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 blá. Vocês estão cansados de me ouvir isso, eu estou cansada de falar, vocês já sabem. Então eu vou começar logo com o primeiro livro que eu li. Esse aqui eu li no Kindle e foi uma leitura muito angustiante, que foi o livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da Daniela Arbex. Eu já li o livro dela, Holocausto Brasileiro, que também ficou entre os melhores do ano quando eu li. E esse aqui foi uma leitura tão dolorida, tão difícil, né? Foram mais de 240 jovens, entre jovens tinha pessoas mais velhas também, que faleceram dentro daquele incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, acho que no Rio Grande do Sul, né? E aqui a gente vê o ponto de vista, a Daniela Arbex fez um trabalho muito minucioso assim, de entrevista, né, de pesquisa. Ela trouxe aqui o ponto de vista dos familiares, né, toda aquela angústia para saber notícia, o que aconteceu com meu filho, e aquela correria, e toda a movimentação de uma cidade, do país também, o país todo se comoveu nesse sentido, mas a união da cidade naquele momento ali foi muito importante, né. Aí ela traz também ponto de vista de enfermeiros, médicos, né, amigos. Então foi uma coisa assim muito triste, muito doloroso, muito angustiante de ler, mas necessário. Isso aqui não pode acontecer mais. A gente não pode deixar de entender o que aconteceu naquele dia e não cometer os mesmos erros, né? Fazer de tudo para não cometer os mesmos erros. Então, assim, foi uma leitura assim muito difícil. Eu parei vários momentos, não é uma leitura fácil. A escrita dela é muito fluida, você consegue ler assim, tranquilamente, mas a carga emocional que existe dentro desse livro é muito difícil de lidar assim, sem você não sentir nada, sem você ser indiferente ao que aconteceu ali. Então foi uma leitura que eu gostei muito, embora difícil. Eu recomendo essa leitura, talvez não para todo mundo, não sei se todo mundo consegue, né, ler esse tipo de livro, mas eu achei ele sensacional, da forma que ele foi feito, né, esses pontos de vistas. Agora, esse aqui foi na categoria livro jornalístico, né, eu fiquei na dúvida entre esse e... jornalístico documentário, entre esse e o livro da Serial Killers, Arquivo Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Casoy, que é excelente também, mas eu escolhi esse porque esse aqui mexeu mais comigo. Um outro livro que também, esse aqui está na categoria livro para viagens. Eu li o Transpatagônia, do Guilherme Cavallari, que é um livro sensacional, uma viagem que ele fez para a Patagônia. Mas eu escolhi esse aqui, Viajar Eu Preciso, do Mike Moraes. Aqui o Mike fez uma viagem, ele perdeu a mãe, ele morava no interior de Varginha, no interior de Minas Gerais, em Varginha. E ele perdeu a mãe, então ele estava num momento assim de o que eu vou fazer da vida, e ele resolve ir para o mundo. Ele conseguiu um trabalho no Alasca, foi o primeiro lugar que ele foi, fez amigos lá, e do Alasca ele partiu para o resto do mundo, viajou vários países, 54, né, como eu disse, foi para a Ásia, vários países da Ásia, da Europa, da América do Sul. Então aqui ele passa por vários lugares, ele é um viajante de carteirinha, né? E aqui também ele foi até convidado para participar, convidado não, acho que ele foi sorteado para participar num reality show em Cuba, né, valendo também viagens. Então é um livro muito interessante, ele conta essas experiências, né, de comidas exóticas, de culturas exóticas, né, de povos, de pessoas que ele conheceu no caminho. Então é um livro muito, muito interessante. O Mike Moraes, ele é um youtuber, né, ele tem o blog Sou Viajante, Sou Mochileiro,
um canal também, né? A gente às vezes meio que torce o nariz assim para livros de youtubers, né? Mas aqui a gente não está esperando uma alta literatura, a gente está esperando um livro sobre viagens, que você vai viajar com a pessoa lendo o livro. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu gostei muito. Quem gosta de viajar, quem é mochileiro, quem gosta dessas coisas, aventuras, super recomendo esse livro. Agora no livro categoria autobiografia de empreendedores. Eu fiquei na dúvida entre o livro A Marca da Vitória, do Phil Knight, que é o criador da marca Nike, e entre esse, mas eu escolhi esse por causa dos acontecimentos aqui no Brasil, que é o livro O Livreiro, do Pedro Hess, que é o dono, né, o criador, né, da Livraria Cultura. Gente, esse livro é tão bom, não esperava encontrar as coisas que eu encontrei aqui. Aqui ele vai contar a experiência de vida dele e da família dele. A família dele veio da Alemanha, fugindo do nazismo em 1939 e veio morar no Brasil. E as coisas aqui no Brasil eram bem difíceis assim no começo da vida deles, né? E aí a mãe dele teve a ideia de conseguir alguns livros ainda escritos em alemão, né? Porque tinha uma comunidade alemã aqui no Brasil, e aí ela começou a alugar, né, esses livros. Primeiro foram 10 livros e tinha títulos como Doutor Zhivago, que era uma novidade, assim. Depois, isso foi em 1947, depois de alguns anos que eles já estavam aqui. O Diário de Anne Frank, O Lobo da Steppe, e começou a fazer esses empréstimos na sala da casa deles, né? E de repente foi criando proporções, viram que precisava de mais espaço e aí foi criando a Livraria Cultura. E não é só isso, ele conta também, ele tem formação livreiro, né? Uma faculdade de livreiro ele fez na Suíça, ou na Suécia, um desses dois países. Aí ele conta as experiências de viajar pelo mundo, de conhecer feiras do livro pelo mundo, como foi a divulgação da literatura no período da censura e depois da era digital. Então é um livro muito, muito interessante. Ele conta um pouquinho da família dele, né, dos filhos e tal, de tudo. É muito, muito bom. É um livro assim que eu não esperava, que eu encontrei aqui. E ele é um exemplo de empreendedorismo mesmo, e eu super recomendo essa leitura. Recomendo A Marca da Vitória, sim, leiam também, mas esse aqui eu acho que é imperdível também. Pronto, agora na autobiografia, categoria autobiografia, eu só li, além desse que é na empreendedorismo e do da Nike, eu acho que o único assim que não tem nada a ver com isso, que eu li e eu gostei muito, é Minha História, da Michelle Obama. Eu, sim, não conhecia a história dela, nada sobre a vida dela, né, só pelo que a gente vê na TV, né, nos eventos que ela ia com o marido e tal, mas eu não conhecia nada da história dela. E aqui ela conta um pouquinho da vida dela na infância lá em Chicago, né, que ela morava no sobrado da casa da tia dela, junto com o pai, a mãe e o irmão, e conta um pouquinho sobre a vida acadêmica dela. Ela tem 2 universidades, né, e ela foi assim meio que chefe do Obama, então ela conta um pouquinho sobre isso. Ele era estagiário lá, é um exímio estagiário, por sinal, né, uma mente brilhante que ele tem, mas ela também, uma mente assim excepcional. Então ela conta um pouquinho disso, como foi a fase de namoro, do casamento, na fase que ele passou também, que ele virou presidente dos Estados Unidos, como foi aquilo tudo, ela entrar na Casa Branca e ter que lidar com repórteres, paparazzis, né, junto com as filhas, fugir disso e tudo era notícia, a roupa que ela vestia era notícia, o cabelo que ela estava era notícia. Então como foi lidar com tudo isso as viagens também, conhecendo líderes mundiais. Então ela conta um pouquinho sobre tudo isso. E é muito, muito interessante. A gente vê que lá nos Estados Unidos tem muito os democratas contra os republicanos. Ela dá as alfinetadinhas dela, né? Claro, né? Que ela é uma democrata, então ela faz isso com os republicanos. Mas independente do papel político aqui, é uma grande mulher, né? Independente se você é contra ou a favor das ideias, né? Eu acho que vale a pena conhecer essa história, porque é uma grande mulher mesmo. E eu gostei muito, foi uma biografia muito fluida, tem fotos. Os outros livros também tem fotos. Eu não sei se todo dia tem, porque eu li no Kindle, né? No Kindle não tem, mas os outros livros todos que eu mostrei aqui tem fotos. Vale super a pena.
Agora, livros sobre a Segunda Guerra, eu li, assim, inteiro, foram 2, tem 2 em andamento. Eu li o Diário de Helga completo, que é muito, muito bom. E li esse aqui que eu nunca vi ninguém falando, mas é um livro excepcional, que é o livro Um Século de Sabedoria, Lições da Vida de Alice Hess Sommer, a mulher que sobreviveu ao Holocausto, cruzou as décadas e as fronteiras nacionais para desafiar a morte e inspirar a todos. Da Carolina Stolzing. Ela é a Alice Hess. A história dessa mulher, essa senhora aqui, ela viveu 111 anos, então ela contou muita coisa, né? Ela abriu o coração dela. As pessoas que passaram pela Segunda Guerra, elas tinham o costume, muitas delas, eu não falo todas, mas muitas delas, de se fechar e não contar essa história, né? Esse momento de horror que eles passaram, né? Parece que eles fecham, querem bloquear esse acontecimento, e ela fez isso por muitos anos, até ela resolver contar sobre o que aconteceu naquele período. Ela morava em Praga, e na infância dela, o que é muito interessante, ela conheceu Kafka, né? Era amigo da família. Ela chamava ele de tio Franz, passeava nas tardes de domingo, nos feriados. E a mãe dela também conhecia o Freud. Ela era uma família assim que conhecia muita gente importante, né? Do século passado. O Hilke também. Então, assim, ela tem muita coisa para contar aqui. Aí ela vai contar como que foi passar por um campo de concentração, né? Ela era uma pianista, uma exímia pianista, e eu acho que a música ajudou muito ela lá nesse período, porque os nazistas faziam jantares e convidava ela para tocar lá, né, para distrair, e a música ajudou ela muito nesse sentido, naquele período de horror. Sobreviveu somente ela e o marido faleceu, o filho, e logo depois que eles conseguiram sobreviver, né, sair do campo de concentração e voltar para a vida normal, né, ela não quis comentar com o filho dela sobre nada que aconteceu e ficou assim por vários anos. Ela queria que o filho esquecesse esse momento. E aí depois que ela saiu, ela foi para Israel, morou um tempo em Israel, também conheceu várias personalidades. Ela foi em julgamento de nazistas, ela morou na Inglaterra. É um livro muito, muito rico, muito rico. Embora seja um livro pequeno, é um livro muito rico e eu recomendo, viu? Também tem fotos. Eu sei que tem fotos, não tô achando aqui, mas eu acho que tem fotos sim. Deixa eu ver aqui, tem. Tem no finalzinho só. É um livro muito interessante. Conheçam esse livro e costuma ser muito baratinho, tá? Vou deixar o link aqui e vocês olham. Um outro livro, assim, que... Esse aqui é na categoria também diário. Eu li o Diário de Helga, que, como eu disse, muito bom, sobre a Segunda Guerra. Mas esse diário aqui foi, assim, que me impactou muito, que é o Diário de Miriam, né? Da Miriam Hawick, não sei se é assim que fala, né? É uma garota que morava na Síria, acredito que ela ainda mora na Síria. Então ela conta os acontecimentos da guerra que aconteceu lá na Síria, né? Que é um país muito marcado por isso, né? Aqui ela conta desde 2011, quando ela começou o diário, quando ela tinha 6 anos, até 2017. Ela já estava entrando na adolescência. Então a gente acompanha esse período da vida dela. Ela é uma garota normal como qualquer outra, né? Que quer brincar, que quer ir para a escola, se divertir com os amigos, mas a guerra interrompe vários momentos da vida dela. E é uma coisa muito triste. Eu conhecia muito pouco sobre a guerra na Síria, e esse livro foi muito importante para mim, para dar valor a muitas coisas. A gente que não tem guerra, um país que não tem guerra, a gente não tem noção do que é passar por isso. Você sai na rua e de repente acontecer um bombardeio, a sua família sai de casa, você não sabe se vão voltar, não sabe se vai rever os amigos, de repente você tá lá na sua casa, acaba a água, acaba a luz e fica por vários dias escutando bomba caindo. Não é fácil mesmo, e foi um livro que me marcou. Eu já tinha lido outros livros sobre diários, assim, de guerra. Eu vou trazer depois um vídeo só sobre isso, mas esse aqui é um livro que eu super recomendo. Fora que é um livro bem bonito também, né? É um livro bem bonito, a Dark Side, realmente caprichou. Tem poucos livros da Dark Side, esse aqui é um. E a gente não pode esquecer que a guerra da Síria matou 1 milhão de pessoas e tem 12 milhões de refugiados até hoje, né? É um livro tenso, tá? Também, embora seja o cotidiano de uma garota, a gente consegue sofrer com essa menina. Mas muito bom, muito importante também.
Então é isso, acho que deu aqui 6 livros aqui que eu estou recomendando aí de não ficção. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o melhor livro não ficção que você leu ou os melhores, porque eu gosto desse tipo de recomendação. E se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se é novo por aqui, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais, tchau, tchau.